Salve, paz e bem, sejam todos bem-vindos mais uma vez em nosso podcast, nossa conversa. E de modo especial, nesse mês de agosto, falamos sobre vocação. Na Igreja do Brasil, de modo especial, no mês de agosto, nós dedicamos a refletir um pouco a vocação, o chamado que Deus faz a cada um de nós. Já passamos pela vocação sacerdotal, junto aos padres, a vocação do matrimônio através dos pais, né, no Dia dos Pais. E hoje, de modo especial, vamos refletir sobre a vocação, a vida consagrada. Sim, o padre é consagrado, o matrimônio também é consagrado, mas existe uma outra maneira de se consagrar a Deus. Poderíamos contar aqui N histórias, mas estamos limitados a 3. Por isso trazemos aqui conosco a Doris Almeida, da Ordo Virginum, iremos falar um pouco mais sobre isso. A irmã Rosilene, da Congregação de Messi, Filhas de Maria Imaculada. E o Frei Vanderlei, se nem apresentar, só pela vestimenta, ele já é conhecida como um franciscano. Então, a alegria é muito grande tê-los conosco aqui. E queremos mergulhar um pouco nesta vida, na história de vocês, e entender por que vida consagrada. O que é a consagração de vocês e por que essa vocação é diferenciada, por exemplo, da vida de um sacerdote e assim por diante. Salve, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem começa? Paz e bem. Bom dia para todos, bom dia, Padre Anderson. Começar falando da minha vida, vocação religiosa, quem Pode sabe, ser. não sei. Eu sempre tive um grande encantamento pela vida do sacerdote. Eu me lembro quando eu era pequeno, ia o padre rezar a missa, e eu ficava imaginando naquela situação, rezando a missa. Achava aquilo tudo muito bonito para mim, era encantador. Venho de uma família não tão religiosa, mas minha mãe, sobretudo minha mãe, né? A figura religiosa é minha mãe, que nos levava para a igreja. Sempre levava para a igreja. E aí fui tendo essa experiência, fui tendo essa curiosidade. Tive a graça de ter catequistas muito bons na sua fala, no exemplo de vida, e de certa forma isso foi despertando o interesse. Mas ao passar do tempo, tem aquela fase da adolescência, aquela fase onde você acaba se distanciando um pouco da igreja, e isso aconteceu comigo também. Mas nunca totalmente. Depois, passado um período, voltei com muito mais convicção, mais ardor, vamos dizer assim, a participar das missas. E nesse participar das missas, aí foi surgindo o interesse pela vida do padre. Eu não sabia o que era um religioso, não sabia o que era um frei franciscano, e veio esse interesse. E veio uma busca, uma grande busca de tentar entender um pouco mais o que é ser padre. E do nada, não me lembro como, acho que fui numa livraria e comprei um livro. Pela capa, falava ali um pouco da história do Padre Pio. E eu comecei a ler aquele livro. E aí, lendo aquele livro, eu entendi que ele era um franciscano. E eu fui pesquisar o que era ser franciscano. E aí conheci um pouco da história de São Francisco de Assis. E aquela história teve um impacto tão grande na minha vida que aí eu fui procurando entender um pouco mais da vida de São Francisco de Assis, ao ponto de procurar os freis. Eu sou natural de São Paulo, então procurei os freis lá no Lago São Francisco, bem no centro de São Paulo. E aí fui muito bem acolhido por eles, e isso já marcou ainda mais. Eu comecei todo um processo vocacional, nós íamos 2 vezes por mês lá conversar com os freis, e a cada encontro a vontade de ser um franciscano foi aumentando ainda mais. E dentro de todo o processo formativo, isso foi ficando cada vez mais claro assim, para a minha vida. Mas mesmo assim, antes de entrar, eu entrei, nós chamamos de vocação adulta, então eu entrei por volta ali dos 22 anos de idade. Então eu já tinha o meu trabalho, eu tinha tudo, mas um medo tremendo de entrar. Será que é isso mesmo? É fogo de palha? Mas um medo. Então eu esperei ali uns 5 anos, pensando num grande questionamento, mas parece que tudo me levava a essa vida religiosa. Na missa parecia que o
padre estava falando comigo, um livro que eu lia parecia que estava falando comigo, tudo falava comigo, né? E aí eu acabei me encorajando e entrando no aspirantado, em Tuporanga, Santa Catarina. Doris, vida consagrada. O que é vida consagrada? Pois é, né? Nessa diversidade bonita de dons na igreja, o Espírito Santo que vai nutrindo a igreja com essa diversidade de dons, a vida consagrada é um dom. Um dom que passa pelo chamado de Deus e uma resposta humana. Então eu falo sempre que é uma resposta humana a um chamado de Deus. A vida consagrada é um dom específico, um chamado específico, num carisma específico, e para mim sempre um para. Deus chama para. Ele te chama para, ele nos chama para algo, né? Como o Frei falou, esse chamado que ele percebeu que tudo era para ele, não é todo mundo que sente isso. Não é para todo mundo. Todos somos consagrados pelo batismo, todos. Mas a vocação específica, a vida consagrada, é para alguns, não é para todos. E No caso, você, desculpa interromper, você não é freira. Não sou freira. Que geralmente mulher consagrada a gente entende que é uma freira. Uma freira que vive num convento. Nós temos aqui a irmã Rosilene, é freira. É sei, isso? sei. Chamado freira, né? Sei. Um frei e uma freira. Você não é freira, Não sou freira. mas é consagrada. Sou consagrada. Não como do batismo. Algo Não. específico. Algo mais específico que esse chamado de Deus. Na minha vida, sou consagrada na Ordo Virginum. O que é isso? São as virgens consagradas. Uma vocação tão antiga e nova ao mesmo tempo, porque poucos conhecem. Então, é tão antiga porque é desde o tempo de Jesus Cristo, as virgens, as mulheres que seguiam o Senhor, que seguiam Jesus. E essa vocação, ao longo do tempo, ela foi ganhando outras formas que nas congregações, nos institutos de vida consagrada. Mas, em 1970, o rito de consagração à Ordo Virginum, às virgens consagradas, foi novamente colocado dentro do culto no Vaticano, né? Do culto divino dentro do Vaticano, foi retomado o rito para as virgens consagradas. E é um rito muito bonito, porque ele se assemelha ao padre diocesano, o rito. A consagração da virgem consagrada é muito parecido com o do sacerdote, do padre diocesano. E quando chegou agora, no ano 2020, a prefeitura para a vida consagrada, que é o cardeal Dom Braz Javis, ele trouxe para a prefeitura de vida consagrada e fez a primeira regulação para essa forma de vida consagrada. Então, a Ordo Virginum é esse sentido. Ficou muito conhecida como leigas consagradas, mas o nome correto são virgens consagradas, porque esse termo virgem ficou desgastado. Esse termo virgem, ao longo da sociedade, ficou quase banido, se tornou quase um palavrão, né? Posso perguntar indiscretamente? Não sei, depende. No caso, só pode ser virgem? Ou no caso aí, desculpa, Sim, a pergunta entendi. que o povo fala, Sim, né? sim. Ou seja, o requisito é uma pessoa ser virgem, uma pessoa pode, como você falava, as mulheres que acompanhavam Jesus, tinha Maria Madalena. Sim. Que não era que não era virgem no sentido físico. Mas o sentido é muito mais amplo da virgindade. Sim. Não se trata do sentido físico, também, sim, mas não só. Ele é um sentido muito mais amplo, no sentido de que, no caso da Ordo Virginum, nunca tenha contraído matrimônio ou vivido publicamente com alguém, de forma coabitando com alguém. Então, esse é o sentido. Então, não pode ser viúva, não pode ser separada, divorciada, não. Nunca tenham contraído publicamente uma vida conjugal.
Então, esse é o pré-requisito. E a virgindade, no sentido mais amplo, é no sentido de ser toda de Deus e toda para os filhos de Deus. Dom Paulo Evaristo Arnes falava isso muito bem. Então, ele foi um dos que mais motivaram aqui no Brasil essa vocação. E ele falava muito, eu tive essa oportunidade de fazer vários retiros com ele, onde ele dizia muito bem, é ser toda de Deus e toda para os filhos de Deus. Mas você, ao contrário das freiras, vocês não vivem em comunidade, né, freira? No caso, vocês vivem Sim, comunidade. em comunidade. Você, não. Não. Eu vivo numa comunidade, Não, mas outra coisa, né? Mas a consagrada do Ordo Virgem, ela vive a vida ordinária. Trabalha. Na sua família, com seu trabalho, se sustenta, ela vive, mas com a regulação que da Ordo Virgem, que o cardeal Braz de Avis fez, ele amplia, podendo viver associadas ou não. Então, ele já amplia. Pode você viver na sua família, na sua casa, com seu trabalho, ou viver com isso tudo de forma associada. Então, ele já dá essa abertura maior. E são muitas, no mundo inteiro, são mais de 5.000. Então, é isso. Irmã Rosilene, como é a sua história? Por que de Messi? O que é de Messi? Jogador de futebol de Messi? Messi? Até que essa palavra de Messi é uma palavra italiana. Então, quando as irmãs vieram para o Brasil, em 76, não traduziram essa expressão, porque significa despojadas, humildes e menor. E também para diferenciar, aqui no Brasil tem uma outra congregação, Filhas de Maria Imaculada, a questão também juridicamente, mas esse termo ficou. Então é de Messi e Filha de Maria Imaculada, tanto que somos conhecidos como Irmãs de Messi. Isso daí. E qual é o carisma de vocês e como é que é a sua história? O nosso carisma é conformidade de amor e de vida a Jesus crucificado e ressuscitado. É italiana, nasceu lá na Itália em 1579, essa fundação de um frei ex-franciscano. E aí se deu quando as irmãs vieram para cá em 76, lá no Rio de Janeiro, no caso. Eu sou natural daqui, de Vitória, nasci aqui, até os 2 anos, fui em Flechal 2, e até os 9 anos fiquei aqui em São Pedro 5. A minha infância toda foi ali. Depois meus pais se mudaram para a paróquia de Córrego d'Água no tempo, que atualmente hoje é Soretama, paróquia de Cristo Rei. E lá, ao chegar, então nós começamos a participar da comunidade com meus pais não católicos, batizavam os filhos, mas não eram ativos na comunidade nenhuma. E lá nós começamos a participar dessa comunidade. Então, para mim, a comunidade é fundamental, porque nós fomos inseridos, fiz a primeira Eucaristia, a Crisma, e também gostava muito de estar no meio, né, ajudando, a liturgia ajudava, e também na catequese. E com isso, algo que ajudou nesse despertar vocacional, porque eu estudava em um colégio, não sei se vocês já ouviram falar, agrícola. Já pertencia a Jaguaré, São João Bosco, no distrito, mas pertencia a Jaguaré. Então, tinha uma metodologia muito interessante. Então, se estudava uma semana e outra semana ficava em casa. Então, era de 8 às 17 horas. E foi uma experiência assim, muito sofrida, rica e bonita, porque era distante, para a gente caminhar até chegar no ponto, uns 40 minutos. E lá tinha, uma vez no mês ou em dois meses, se fazia momentos de espiritualidade com os jovens e adolescentes. E um desses encontros de espiritualidade foram os franciscanos, que foram fazer missão. E aí eles falando, né, da juventude, do chamado, e despertaram, jogaram-se a semente. Mas assim, o que chamou a atenção, porque eles frisavam muito os meninos. E eu com um grupinho aqui de meninas, a gente questionou, mas vem cá, as mulheres também podem seguir Jesus? Como é que é isso? Tem como? E até desde então eu não conhecia a vida religiosa, ser freira, né? Eu nunca me questionei.
E aí, no caso, eles falaram, não, tem sim essa possibilidade das jovens, né, procurar um convento. E aí, desde então, ficou assim. Mas continuei na comunidade, e nesse período já tinha mais ou menos 15 anos. E aí tinha um rapaz que, desde os 13 anos, ficava, né, queria namorar, mas como era muito jovem, e eu não estava interessada. E depois, quando fiz 15 anos, ele pediu para namorar. Aí eu falei que, não, por enquanto não, vamos esperar, dar um tempo. E aí, nesse período, na escola teve um outro momento de espiritualidade. E quem foi? Foi uma das irmãs de Santa Catarina, que também habitavam lá em Jaguaré. E eu sei que o tema me marcou muito. O tema foi a minha casa e o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então foi assim, marcante, me inquietou muito. E eu fiquei perguntando, nossa, então tem outras maneiras de seguir, não é só casar. E tudo bem, terminou, foi aquele momento assim que mexeu mesmo. E quando a irmã estava indo embora, e eu acompanhando ela com o olhar, aí algo dentro de mim falava, vai, fala com ela, fala com ela. Eu sei que no impulso eu corri atrás dela e falei, irmã Lúcia, oi irmã Lúcia, como é que é a vida de vocês? Como é que é ser freira? E ela perguntou, ah tá, você tem... você quer saber como é que é? Então eu vou mandar um material para você, tá? Vou mandar material para você fazer um discernimento e ver se de fato é isso. Aí eu só sei que o material está esperando até hoje, né? E aí eu li nesse fato, como não chegou esse material, eu li que era para poder acolher a resposta do rapaz. E aí comecei a namorar. Então eu fiquei de 15 anos, já ia fazer 17 anos. E foi quando, no interior, tem aquela tudo certinho ali, então passou um tempo, a hora de noivar. Aí quando ele falou de noivado, eu comecei a repensar, comecei a ficar inquieta, será que é isso mesmo? Eu acho que não é por aí. Aí eu falei, vamos dar mais um tempo. E nesse período também chegaram as irmãs lá em Soretama. A distância é mais ou menos 80 quilômetros da minha comunidade até a paróquia, muito distante. Então a gente só via as irmãs nos momentos de formação de catequese, que eu era catequista. E aí eu falei, eu vou perguntar às irmãs. Eu comecei a observar elas. Falei, eu vou perguntar a elas como é que é esse negócio de ser irmã, porque elas não são casadas, mas são felizes. Isso me chamava a atenção. E aí um dia... eu comecei sempre inquieta. No dia de formação, eu falei, hoje eu vou conversar com a irmã. Só que as irmãs não foram. Nesse dia foram outras pessoas da equipe. E eu também me perguntei, não, peraí, para mim conversar com elas, eu teria que terminar com o namorado, porque não seria certo. E aí eu rezei muito a Deus. E a minha comunidade era São Pedro. Então, São Pedro, por sua intercessão, me ajude, me mostre, me dê um sinal. E eu senti que, a partir de um sonho que eu tive, isso me ajudou, me orientou a ver que não era por aí, pelo menos naquele momento. E no dia da festa do padroeiro, aí eu conversei com o rapaz, falei que não sentia que era aquele caminho, e falei com ele, era melhor cada um seguir o seu caminho. Falei, senão eu não vou ser feliz, talvez não vou fazer você feliz, se eu não sou a pessoa para você. E eu te digo a vocês que naquele dia parece que um peso saiu das minhas costas. Então me senti livre e senti também esse sinal. Não, peraí, acho que eu estou no caminho certo. Interessante, desculpe interromper, irmã. Acho que cada um de vocês aqui mostra a importância talvez de uma leitura, de uma pessoa, essa vocação que nasce por alguém que vai mostrando o caminho, né, Felipe? Como você lê o livro, não sei o quê. Eu não falei, né, como é que foi meu chamado. Quem me mostrou esse caminho foi Dom Silvestre, o arcebispo de Vitória na época. Mas eu fiz essa trajetória que a irmã conta aqui. Ao contrário deles, minha família não era participante, atuante na igreja. Minha mãe católica ensinava para a gente, desde criança, as orações. Então, não podia rezar, mas ela passava uma imagem de Deus que era um Deus muito bravo, né?
Então, não podia contar mentira, trovoada, relâmpago, chuva, tempestade. Era porque Deus estava bravo, porque a gente fez alguma coisa errada. Então, era esse Deus muito distante. E a ordem natural da vida da mulher, para nós, naquela época, né, naquele tempo, sempre foi isso. O que tinha que fazer? Estudar, namorar, casar. E olhando minhas primas fazendo esse percurso. Mas desde pequena, isso já me batia no meu coração, não como uma coisa muito, né, prazerosa. Por exemplo, eu podia ver uma irmã entrar dentro do ônibus que eu ia atrás. Eu sou natural de Santos, São Paulo, e tem um fato muito marcante na minha infância, que foi quando eu estava saindo da escola, eu que sempre fui meio voada, então eu vi um grupo de crianças caminhando, eu segui esse grupo, fui parar num lugar muito lindo, muito belo, que eu fiquei encantada, e ali cantavam e falavam, e eu fiquei encantada com aquele lugar. Eu saí às 5 horas da tarde, e me lembro que, de repente, naquele lugar, entrou um homem de branco, ficou lá na frente, e eu fui me encantando com aquilo, e me lembro que quando deu mais ou menos quase 8 e pouco da noite, este homem chegou perto de mim e falou: minha filha, a missa acabou. Você tem que ir para casa. Você sabe onde que você mora? Eu tinha 8 anos de idade. Aí eu falei, sei, e saí muito feliz. E eu tenho isso na memória até hoje, porque quando eu entro na minha rua, da minha casa, tem uma multidão na porta lá de casa, claro, os vizinhos. Meu pai desesperado, já tinha falado com a polícia, conectado à escola, porque a filha tinha desaparecido. E eu, feliz da vida, contando tudo que eu tinha visto. Apanhou até. Não apanhei. Eu dava uma coça. Essa era a torcida dos meus irmãos. Eu dava uma coça. Frei. Se fosse eu, apanhava. Não, meus irmãos estavam torcendo para isso, mas eu era caçula, né? Então... Frei, talvez assim, os franciscanos sejam uma das vocações da congregação mais conhecidas pelo mundo afora, né? Milenar. Francisco, um grande homem, divisor de águas na história do cristianismo. Uhum. O que o franciscanismo hoje, podemos dizer, de elementos que na raiz de São Francisco? O que vocês trazem hoje? Por exemplo, isso aqui realmente, nós vivemos esse carisma. Porque às vezes eu, como um padre diocesano, eu às vezes que as congregações, posso falar de fora, um julgamento talvez não correto, mas eu vejo que estão perdendo um pouco os carismas, estão virando quase que assumindo paróquias. E o que difere, por exemplo, um diocesano de um religioso? Onde hoje o carisma, por exemplo, franciscano, ou outros carismas que existem nas congregações, podemos ver presente realmente? Quando nós, em muitas situações, quando falam do franciscano, em outras ordens ou congregações, sempre tem algo muito específico. E sempre nós ouvimos assim, o franciscano é aquele que é pau para toda obra, né? E, de certa forma, às vezes, isso não é tão bom assim. Não é bom. Então, por isso que, ao longo dos anos, olhando agora para a nossa província, foram estabelecidas algumas frentes de missões. Então, a nossa província, que também está aqui no estado do Espírito Santo, tem como prioridade, como missão, as paróquias, santuários, nossos conventos, tem a solidariedade, a missão, educação e tem a comunicação. Então são essas 5 frentes que um frade nosso ele pode atuar. Mas quando nós falamos da essência franciscana, olhando para São Francisco de Assis, qual que era o grande desejo dele? Viver o evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso que marca a vida de São Francisco. E isso que deve marcar a vida de todo frade. E dentro dessa perspectiva, tem alguns elementos que são muito fortes para nós franciscanos. Um dos elementos marcantes é a vida comunitária, a vida fraterna. Então isso é muito forte para nós franciscanos. É muito difícil, não que não tenha, mas é muito difícil ver um franciscano que mora sozinho. Então nós sempre vivemos em comunidade, em fraternidade. E toda a nossa formação, ela nos prepara para isso, para vivermos em comunidade, em fraternidade. Eu me lembro experiências de seminário, um horário que não era um horário livre,
E eu fui lá no pomar pegar mexerica, pocã, eles chamam, né? E aí o meu mestre viu. E ele perguntou, por que só você tem o direito de chupar essa mexerica? Todo mundo quer chupar. Então já que você está chupando, você vai lá, pegue para você, pode chupar, mas leve também para a cozinha para que depois todos possam também saborear essa fruta, né? Então, nós somos preparados para isso, para de alguma forma sempre viver esse espírito comunitário, esse espírito fraterno. E aí tem as questões que é próprio da espiritualidade franciscana, a minoridade. Não nos falta absolutamente nada por franciscano, mas nós não temos nada no nosso nome, né? Então nenhum frade ele pode ter as coisas no seu nome, né? E aí entra as questões dos votos evangélicos, que é pobreza, castidade e obediência. Isso não é próprio do franciscano, mas isso que eu ia falar, isso é próprio da vida consagrada, É né? próprio isso. Todas as congregações, desculpa, né? Sim. As Sim. congregações, as freiras também, as leigas consagradas também. Não, as leigas consagradas, como os diocesanos, fazem Promessa. votos de obediência ao bispo, mas e celibato. E nesses votos está implícito todos eles, porque Jesus Cristo Mas é o vocês casto podem ter pobre. coisas, tá? Vocês podem trabalhar, vocês podem ter coisas. Sim, sim. Vocês não, né, Diferente irmãs? de nós, Vocês não. também não Nada no podem. nome Não, também, é a como- diferença. Tudo despojado, em comum. Comum. Vocês, no caso, não têm nenhuma renda pessoal. Não. Tudo que entra é para a comunidade. é mesada que nós temos, né? Não tem o salário, né? É a mesada. É a mesma. Não, pois do Só que nosso no não nosso é uma temos mesada nada. tão robusta, né? E essa mesada é para Sempre usar. coisas Pessoais. pequenas, pessoais. Então, por exemplo, há uma necessidade maior de um remédio, de um exame, de uma viagem. Sempre você tem que ir ao guardião e pedir. Então, isso é algo que nós aprendemos na formação. Então, eu tenho que ter, por isso a minoridade também, tenho que ter esse espírito de minoridade para pedir pro superior, né? Coisa Mas que não essa é mesada- fixa, coisa que nós, diocesanos, não temos. Não No- tem, nós você- podemos ter as coisas no nosso nome, podemos, né, Isso. moramos sozinhos, Isso. geralmente, entendeu? Podemos ter a nossa renda Sim. e assim por E diante. essa mesada é só para comprar um docinho, uma balinha, Coisas mais básicas, bem básicas, É. né? O desodorante. Não, isso não é coisa da casa, não. As coisas... Não. Mas não que isso seja um grande problema, né? Às vezes a pessoa precisa de algo, conversa, pede. Não é que assim, tudo, tem que pedir tudo. Tenha certa assim, uma compreensão, né? Não é, eu quero isso, mas você quer para quê? O que é? Não tem isso, né? Agora, no caso- Padre, só um momento. Eu entendo assim, os votos de uma forma mais radical, são vividos de uma forma mais radical, porque todos nós somos chamados a essa vivência dos votos, mas de uma forma mais radical. A pessoa que casa, ela namorou, conheceu, quer conviver com aquela pessoa a vida inteira. Eu, como padre diocesano, moramos juntos um tempo, no seminário, mas depois vive sozinho. Vocês, misericórdia, freira. Vocês consagram a Deus e vai morar com a freira e tem aquele freio, aquela freira mala. Que nós Entendi que eu não escolhemos. escolhi para morar junto. Como é que faz, freira? Mas esse aí também faz parte desse processo, dessa espiritualidade da vida consagrada, que é a oração, a vida comunitária e a missão. É um dos triplé que acompanha ali. Então, ao entrar na vida religiosa, eu já vou trabalhada essa conscientização de que eu vou viver em comunidade. Então, são pessoas que eu não escolho, mas acolho na fé. Então, tem toda uma espiritualidade que também eu vou me trabalhando. Então, ao entrar na vida religiosa, a gente vai fazer, tanto que tem a formação inicial. Não é que quando uma jovem entra na congregação, não vai ser logo um freio, uma freira. Então, tem todo um processo, são 5 anos iniciais, para nós, para poder pensar, tem todas umas etapas, depois faz os votos, e nós temos mais 5 anos para ir pensando já como uma religiosa, para depois dar o seu sim definitivo. Tá, mas não é o céu na terra, não. Não é o céu na terra, não. Não, com certeza. Tem umas dificuldades, não Claro, tem? claro. Tem. Mas conta aí pra nós, vai lá, vamos lá. Sem dizer o nome, vai. A vida religiosa é como qualquer outra família. Sim. Tem famílias que hora está tudo bem, tudo funcionando da melhor maneira possível. Tem hora que não. Você está ali numa fraternidade, onde todos os frades estão ali, eles estão assim, com a vontade imensa de evangelizar. Só que eles têm um modo de pensar, eles têm esse modo de pensar.
Você pega fraternidades onde você tem frades com mais idade, que foram formados de uma determinada maneira, com o modo próprio de pensar. Você pega frades mais jovens que já têm, às vezes, um outro modo de pensar. E tudo isso tem que, de alguma forma, contribuir para a evangelização. Uma coisa interessante de São Francisco de Assis, que ele dizia que o frade perfeito não é apenas a pessoa individual, mas é a fraternidade, é a somatória de todos os dons e aptidões que forma o frade perfeito. Então não existe o frade perfeito, existe a fraternidade. Mas claro, tem ali às vezes vamos dizer assim, divergências de ideias, né? Como qualquer outra família. Aí tem aquela reunião mensal de lavar-roupa. Nós temos. Correção fraterna. Tem essa A afinidade. correção fraterna. A correção fraterna. É natural do ser humano a questão da afinidade. Você tem mais afinidade com uns do que com outros. Mas você vai morar com 2, 3 que você não escolheu, gente. Sim, né? tem os afetos. Não é? Sim. Se hoje você é o pároco... Eu não escolho com quem eu moro. Ave Maria. Escolhe por nós mim. escolhemos. Pois é. Mas também É nesse difícil, processo é gente. interessante ver, porque nem todo mundo tem a vocação para a vida comunitária. Aí nesse processo, nessa convivência, a pessoa vai perceber que talvez não é ali. Mas nós encontramos pessoas também desequilibradas. Ah, é? Encontramos pessoas, porque no processo formativo, a pessoa vai se trabalhando. Então, ou às vezes a pessoa é doente ali, então vai entrar no processo. Então, toda a comunidade também se abre, é convidada a se abrir para acolher e ajudar aquela pessoa, quando ela se deixa. Quando ela não se deixa, então é melhor que ela procure um outro caminho. Acho que uma coisa muito importante, agora olhando para a igreja, não existe ordem, congregação ou instituto que seja um melhor do que o outro. Isso. São vocações específicas. Então, olhar a igreja como um imenso jardim. Isso. Então, a beleza desse jardim está ali Na na pluralidade. forma harmoniosa Sim. daquelas diversas plantas de flores, diversidade de plantas e flores. Se corta alguma daquelas flores, o jardim perde a harmonia, consequentemente a sua Falar beleza. nisso, já entrando nesse assunto, já falar de flor, de vestimenta. O senhor está com hábito. A freira, as pessoas imaginam, cadê o hábito da freira? Sempre perguntam. né? Por que os padres não usam batina? Por que o senhor não usa o tempo todo o hábito? Você tem vestimenta? Não, né? Lei Não consagrada temos não vestimenta. tem. Como é que é isso? A freira, vocês tiraram o hábito? O frei, quando é que decide para poder usar hábito ou não? Como é que funciona isso? Bom, no nosso caso, quando as irmãs vieram para o Brasil em 76, lá na Itália se usam o hábito. Então, ao vir para cá, elas fizeram duas experiências. Primeiro, pelo calor, porque lá, né, o frio, e depois perceberam que o hábito, naquele momento, estava afastando as pessoas. Então, aí decidiram, foi toda uma decisão, porque estamos presentes na África, na Índia, na Itália, que é a fundação, e nós no Brasil aqui vai tirar o hábito. Então, isso foi a primeira abertura para a congregação. Então, teve todo um discernimento e depois pensaram, não, vamos tirar o hábito, porém, ter uma vestimenta sóbria. Então, foi colocado um padrão e aí foi. E, de fato, para mim, o hábito... Aí, outra coisa que para nós não tirar esse daqui, o nosso distintivo, né? O crucifixo e assim... O hábito afasta as pessoas? Naquele tempo, fizeram essa leitura. Depende. Então, Hoje eu vejo, assim, que a gente vive um momento da igreja em que o hábito muitas vezes atrai. Porque as pessoas, de alguma forma, os jovens, estão procurando uma... Símbolos, heróis, referências. Isso, E referências. às vezes até status, às vezes. Status, tem visto como status, tem visto também como uma forma de se posicionar no mundo. Visível, e aí, né? Visível. Então, eles têm buscado... Eu acho que a igreja é cíclica, né? Então, passa sempre por esses momentos. E o que eu tenho percebido nesse tempo é que os adolescentes e jovens têm procurado a questão da veste. Então, você percebe com o véu na igreja, alguns, outros buscando congregações que ainda usam o hábito. Isso tudo vai trazendo uma novidade para os jovens, para o adolescente. Mas muito mais por questões exteriores
do que interiores. Sim. Então, eu vejo isso que a irmã está falando, e até me lembrei de um fato muito engraçado na Itália, sobre isso, não sei se... Mas estávamos na Itália, até o senhor estava também, foi naquele tempo, estava estudando lá, foi naquele tempo... Não me complique, não. Naquele tempo, e eu estava hospedada, junto com a Eliana, nas irmãs do Pio, das irmãs, não, das obras pontifícias. E aí, tinha uma irmã, algumas usavam hábitos e outras não. E ali foi um momento que elas fizeram uma reunião de todas, porque ia ter o capítulo. Então vieram. E tinha uma irmã brasileira que tinha vindo da China e ela não usava o hábito. Lá é proibido também, né? Ela não usava. Algumas também, outras lá não usavam, mas as italianas todas usavam o hábito. E o fato interessante é que quando a gente chegava, estávamos hospedados, elas contavam mais ou menos como tinha sido. Então, a irmã que usava hábito, a mais idosa de todas, durante o capítulo, eles viram que poucas estavam fazendo as leituras espirituais, porque não tinham tempo. A missão estava consumindo muito e não tinha tempo. E essa irmã, que não usava hábito, que morava na China, falou, mas eu leio todos os livros. Como que você faz? Diante do desafio lá na China de viver, ela falou, eu leio no banheiro. Quando eu vou ao banheiro para fazer minhas necessidades, eu pego o livro e leio. Então, eu estou com minhas leituras em dia. A irmã, essa mais antiga, que usava hábito, ela quase desmaiou. Ela chorou, ali teve que terminar aquele momento. Ela chorou muito porque aquilo foi um sacrilégio. Pegar uma leitura... No banheiro. Espiritual e ler no banheiro para ela. O que isso traz? Isso traz que as diferentes culturas, os diferentes tempos, as diferentes formas de educação, quando colocados em conjunto... trazem esses conflitos, né? E um deles, eu acho que passa pela questão do hábito. No Brasil, não comportava usar, mas outras, como da irmã, comportam. Como é que é, Frei? Como é que vocês lá, em relação à vestimenta? Para nós não é obrigatório, mas existem muitos, melhor, não muitos, mas alguns frades que não tiram o hábito, sempre estão de hábito. Outros que usam bastante, outros que usam razoavelmente, mas não é uma obrigatoriedade sempre estar com o hábito. Mas, de forma geral, os freis, eles sempre estão com o hábito. Sobretudo nas celebrações, nas missões, sempre nós estamos com o hábito. É uma forma de identificar. Ali tem o religioso, né? Ali tem o franciscano. E é um sinal de chamarisco. É um sinal. É um sinal. Sim. Acaba sendo, embora alguns procurem por status, podem ser, né? Mas ele acaba sendo, né? Sim. Nós, padres diocesanos, temos aqui, no caso, o clésime, né, que utilizamos, ou senão a batina, aquela roupa preta, né? Que alguns usam mais, outros não usam de forma nenhuma, né? Eu lembro que, inclusive, aqui na arquidiocese, quando eu comecei a entrar no seminário, nem isso aqui se usava. Isso mesmo. Houve-se um tempo também, inclusive aqui na história do Brasil, não posso falar de modo pela arquidiocese, que a vestimenta foi retirada. Nossa. Foi praticamente retirada, não se podia, entre aspas, né? O seminarista, o padre que usasse daqui era achacoalhado. Hoje se vê um momento diferente. Então, ou seja, como você falou, a história cíclica, né? Não se perde esses símbolos. Isso. O problema é fazer do símbolo o alimento da minha vida. Eu vejo também pelo tempo, né? Pós-Concílio Vaticano II, é preciso você sair de uma radicalidade, é preciso você ir lá na outra ponta e depois encontrar o equilíbrio. Eu peço a Deus que nós estejamos chegando nesse equilíbrio. Então, eu acredito que usava-se muito hábito, algumas congregações mantêm, depois saiu pós-concílio, avaliando tudo isso, não era usado, e agora chega num momento de uma liberdade interior, do entendimento melhor do que isso significa, que é fundamental, e dentro dessa cultura, desse tempo, para esse lugar, para esse modo, eu acho que tudo tem que ser, como a palavra de Deus, atualizado. Jogar uma bomba aqui,
Pode. Ah, meu De Deus. modo especial para vocês meninas. Oh, meu Deus. É. Obrigada pelo meninas, né? Obrigada. Sim. A mulher na igreja não é valorizada. Para que eu vou me consagrar? Para que ser freira? A igreja não valoriza a vocação feminina. Às vezes coloca-se isso. Como é que se responde isso? Eu, às vezes, escuto isso, mas isso depende também de como a gente acolhe, de como nós nos sentimos também enquanto mulher. Porque também a questão familiar e na igreja, eu nunca vi isso como um impedimento. Né? É tanto que algumas pessoas até falam, mas a mulher, o fato de ser religiosa também dá, de alguma forma, aquele status. Né? E aí nós somos preparadas de alguma forma, quando nós entramos também na congregação, tem essa preparação também profissional para que a pessoa se coloque de uma forma profissional ali. Porém, depende também como a gente se coloca. Então, isso eu nunca vi isso como uma dificuldade também, às vezes quando eles falam aquele outro lado do feminismo, né? Eu não, para mim isso eu não. Como é que você vê, Doris? Eu acho que é a história. Temos que olhar para a história. A história é o papel da mulher ao longo dos tempos. Então, tudo é história. Se você olha para trás, faz memória, a mulher vem avançando no sentido do conhecimento próprio de quem ela é, das suas potencialidades e de se fazer presente socialmente cada vez mais, em todas as profissões, em todos os tempos, incluindo a igreja. Então, a mulher, ela vem descobrindo o seu papel dentro da igreja. Ela é importante, basta saber que nas igrejas tem mais mulheres que homens, né, fazendo tudo, mas eu acho que cada um tem o seu papel. Eu vejo que, ao longo do tempo, isso vem acontecendo. Um novo olhar para a participação da mulher na igreja. Uma valorização maior, mas cada um tem o seu papel. Eu entendo que são papéis diferentes. Cada um tem o seu papel, são complementares. Um não está acima do outro, mas que o respeito a essa diversidade de gênero, homens e mulheres, podem chegar no melhor para a missão, para o serviço do reino, para a construção do reino. Eu vejo como dois papéis importantes, complementares, fundamentais na construção do reino de Deus, e é para isso que a gente existe. Frei, como é que é a mulher na congregação? Para nós, franciscanos, a relação com mulher sempre foi muito tranquila. Assim. As mulheres, elas marcam muito aonde quer que elas estejam. Nas nossas comunidades, nos nossos ambientes fraternos, as que trabalham, até mesmo as nossas mães. Né? A mãe de um frei é mãe de todos os freis. Né? Tem essa... Para nós é isso. Mãe de um frei é mãe de todos os freis. Eu imagino assim, que cada um tem a sua missão. A mulher tem o seu espaço, o frei tem o seu espaço, o sacerdote tem o seu espaço, e todos eles são importantes. Todos eles são de muito importante para a igreja. Né? Até agora, mudando um pouquinho, olhando para a nossa realidade, que nós também temos, dentro da vida franciscana, tem os que são padres e os que não são padres. Né? E todos são freis da mesma forma. Então, tanto os que são sacerdotes, padres, e os que não são ordenados. Olhando para a mulher, eu acho que cada um também tem a sua missão e a grande importância na igreja. Na vida, desculpa interromper, na vida de São Francisco, nós temos Santa Clara. Sim. Os franciscanos hoje têm essa relação com as clarissas? Tem, muito forte. Com as clarissas e com diversas outras congregações femininas que bebem da espiritualidade franciscana. Mas as clarissas foram um caminho mais de mosteiro, contemplação. Já os franciscanos mais na ação. Isso. A nossa é mais apostólica, os nós franciscanos. Né? Mas cada um tem a sua importância. É como falar, voltando novamente, qual que é mais importante, qual que é... Não tem importante. Às vezes, para mim, religioso, franciscano, que mora em fraternidade, morar sozinho seja algo ruim. Às vezes, para uma clarissa que mora enclausurada, uma vida apostólica seja algo extremamente desagradável para ela. Né? Então, cada um tem ali a sua vocação, tem o seu chamado, todos são importantes. E da mesma forma quanto homem e mulher. Né? Antes de mudar a imagem, o Dani,
Essa imagem aqui da lamparina, Dóris, fala para nós aí, isso é o símbolo da vida consagrada? Tem trazido nos documentos, eu trouxe até um aqui, nos documentos, tem trazido sempre essa imagem, né? Fazendo memória à vida consagrada, a estar sempre com a Lâmpada acesa. com a lâmpada acesa. As 10 com virgens. óleo, as 10 virgens, estar sempre atento, porque essa lâmpada tem que estar acesa sempre para o Senhor e para os outros. Beleza. Vamos lá, Dani, pode, por favor, mudar aqui? Se tem alguma imagem aqui. Quem é essa aqui? Foi meus primeiros votos em 2003. Você, esse aqui? Sou eu Essa aqui. e as outras duas. Atualmente eu estou morando com a irmã Sueli, essa do meio. A gente nunca tínhamos morado juntas, não. Quantos anos aqui, irmã? Eu tinha quantos anos aí? Uns... 23 anos. Ontem, né? 22 anos. Ontem, né? Novinha. Ontem, foi ontem. Esse nossa. ano fez 20 anos de consagração. Que bom. O que mais aí, Dani? Tá difícil mudar? Ó, Olha. Dom Silvestre. Padre Airola, também estava aí Dom João Braz de Avis. 3, né? Peso, Isso né? aqui foi a sua consagração. Minha consagração, 1998, 31 de maio de 98. Minha família toda atrás, mãe, pai, irmãos, sobrinhos. Eu tinha 34 anos, foram 4 anos de formação, porque o bispo é aquele que acompanha, que ajuda, que dá a formação e que e realiza a consagração. Então, 25 anos esse ano de Parabéns. consagração. Obrigada. Que Deus te abençoe. Amém. Jubileu. Que bom. Jubileu. E aqui, Frei, é você? Sou eu. Ordenação? Na ordenação. Aí no convento São Francisco, São lá em os São pais? Paulo. Meus pai e mãe. Vai. Pai e mãe. Alguns freios reconhecendo ali, ó. Você quer Frei Paulo? Não, não é possível, não, né? Não. Tá muito magrinho pra Vamos ser, ver. né? Não, magrinho demais. Tá demais. Frei, uma pergunta que sempre aparece, seja talvez com o senhor, talvez conosco também, nas reuniões, nas casas que te visita. Qual a diferença de frei para padre? Uma coisa que ajuda a entender um pouco, de forma simples, claro, entender a diferença de frei e padre. O frei é o masculino de freira. Para entender um pouco, olhar a vida religiosa feminina e entender que o frei é masculino da freira. E qual que é a vocação de uma freira, de um frei? Ele sempre tem esse carisma religioso por conta de um fundador. Então, o nosso fundador é São Francisco de Assis. Então, São Francisco de Assis, por inspiração divina, ele resolveu seguir os passos de Nosso Senhor Jesus Cristo dentro de um modo próprio. E esse modo foi tão autêntico que inúmeras pessoas passaram a querer viver como São Francisco vivia, até nos dias de hoje. Então, a congregação, a ordem, institutos, tem ali um fundador, vamos dizer assim, um inspirador. Diversas pessoas que se identificam com aquilo e passam a viver daquela forma. Assim como eu, franciscano, quero continuar vivendo da forma como São Francisco ele viveu. Então vamos dizer que esse é o modo próprio do religioso, esse é o modo próprio de vida do frei, da freira. E pelo fato de ser homens, eles podem pedir a ordenação presbiteral, podem se tornar padres. Nem todos são padres, mas não tem diferença entre os freis que são padres e os freis que não são padres. Para nós, franciscanos, imagino que boa parte dos religiosos, o primordial é viver a espiritualidade franciscana. Para nós, esse vem primeiro. Tanto é que nós, antes de ordenar, realizamos os votos. Então, isso é o primordial. Então, dentro da espiritualidade franciscana, o que você vai fazer? Qual que é a sua missão? Uns optam, claro, não é uma questão de optar, é uma questão de pedir a ordenação. Pode ser rejeitada. Então, alguns pedem a ordenação e trabalham na vida religiosa franciscana como padres. Podem trabalhar no santuário, podem trabalhar numa paróquia, podem trabalhar num convento. Mas podemos dizer em estatística, assim, a maioria é padre? A maioria são padres ordenados. Mas ainda existem os freis que são ainda só existem irmãos. Os que são irmãos. E alguns querem só ser irmãos também. Não querem ser padres. Atualmente tem freis ainda que não querem ordenação.
não querem ser ordenados. E eles trabalham na Frente de Solidariedade, trabalham na educação, também podem ajudar no convento ou na paróquia. Aqui no Convento da Penha nós temos o Frei Pedro. Então ele não é ordenado, mas ajuda de diversas formas. E na vida comunitária é um como igual de vocês. Como igual, não tem diferença. Anos atrás tinha, hoje não. Hoje não tem nenhuma diferença, os que são ordenados e os que não são ordenados. Votam, tenham a palavra decisiva como qualquer outro freio. 25 anos de consagrada. A senhora freira, quantos anos? 20 anos. 20 anos, o senhor? 14 anos. 14 anos. Crise. Ai, meu Deus do céu. Vontade, talvez, não sei se talvez de abandonar, ou pensou 2 vezes. Oh, meu Deus, me abandonaste. Já passaram por isso? Já. Já sim. Quem nunca, Com né? tanta certeza, irmã. Quem nunca? É verdade. E as crises, elas de alguma forma têm ajudado. Pelo menos para mim, as crises, às vezes, em algum momento de decisão, às vezes de transferências ali também, que são momentos onde a gente vai acolher essa vontade, por obediência. Às vezes eu estou numa missão que eu estou tão bem ali e aí me pede para poder fazer uma outra experiência. E às vezes também com uma outra pessoa que é difícil convivência, isso também. Mas, para mim, as crises sempre têm acontecido. E é bom que elas acontecem, e é bom que elas existem, porque elas também ajudam a nos amadurecer. Agora, também, as crises, elas também a gente não vai superar sozinha, não. Aí entra também a vivência de comunidade ou alguém, certamente nós temos aqui a nossa referência no Brasil, que nos chamamos de delegada, e temos em cada comunidade uma responsável. Então, são essas pessoas também que vai nos ajudando. E, em alguns casos, se precisa de uma ajuda profissional externa, também é oferecido para nós, né? Crises, né? Então, eu penso que toda vocação ela é provada. Então, é preciso isso. E a Ordo Vigino é uma vocação em que a pessoa tem que ter muita maturidade, porque ela é responsável por si. Então, se ela não é associada a um grupo, ela tem que ser responsável por si e pela sua vivência. E é preciso uma fidelidade amadurecida. Não uma fidelidade só fiz os votos, fui lá, me consagrei e pronto. Mas é preciso cuidar dessa vocação na sua vida de oração, na sua vida comprometida com a comunidade local, porque a Ordo Vigino é uma consagração em que a Virgem, a igreja particular, ela serve essa igreja particular. Então, ela precisa estar a serviço dessa igreja e alimentar-se com retiros, seja os retiros individuais, como os retiros com o grupo das virgens daquela igreja particular. Então, ela precisa cuidar da vocação. Se ela, por ela, está inserida no mundo como um todo e trabalha para se sustentar, tem a vida familiar, ela pode ir perdendo aquilo que é próprio dela. Ela pode ir perdendo esse compromisso de oração, de participação nas reuniões, de retiros. Então, o que eu posso dizer de mim nesse tempo assim, é justamente um chamado dentro de outro, muitas vezes, perceber que eu não posso me afastar e questionar sobre a minha própria condição dentro desse grupo. Muitas vezes eu me questionei, por um tempo me afastei, depois retomei. Então, a minha permanência nesse grupo, sendo que eu, ao mesmo tempo, tenho uma vivência comunitária com o meu outro grupo. Então, isso me deixou assim por algum tempo, mas hoje, para mim, está tranquilo, né? Eu ajudo na formação de novas, eu acho que eu sei fazer uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas sempre tem, né? Em relação ao reino, em relação a Deus, se eu estou fazendo a vontade de Deus, se estou no caminho certo, se eu estou construindo o reino, se eu estou contribuindo, se isso é só uma questão de status ou é de serviço, de missão. Eu acho que esses questionamentos interiores são fundamentais. Quem não teve crise, eu acho que vai passar.
porque Não entrou ainda, né? não entrou ainda, porque tem que ter. Crise, Frei. Eu acho que a minha primeira crise foi o dar o primeiro passo para a vida religiosa, né? É um grande questionamento. Será que isso realmente é de Deus? Não é? É fogo de palha? Então ali já foi a minha primeira crise, dar o primeiro passo, né? Mas depois que dei o primeiro passo e fui descobrindo, o que vem são, às vezes, questionamentos. Será que de fato eu estou trilhando o caminho ideal, o caminho certo? Vem esses questionamentos, será que isso que eu estou fazendo de fato é algo que condiz com a espiritualidade franciscana, condiz com o modo próprio de ser de um cristão? Então esse tipo de questionamento. E claro, tem aqueles desânimos que faz parte da vida de qualquer pessoa, né? Às vezes desanimado porque não dá conta do trabalho, desanimado porque quem sabe queria fazer determinado trabalho e não consegue. Então, esse tipo de problemas, de alguma forma a gente não cuida, pode aí sim se tornar uma grande crise. Então, pensar apenas em só fazer algo, trabalhar na pastoral, eu acho que sem cultivar a mística, a espiritualidade, então acho que isso a gente não para pensar, mas é uma grande crise. Porque pode nos levar, quem sabe, a uma grande dor, um sofrimento, ao ponto até mesmo de deixar a vida religiosa. Por isso que dentro da espiritualidade franciscana, agora olhando para Santa Clara, ela nos convida a sempre voltar ao primeiro amor. O que me fez ser um religioso? Quais são os motivos que fez com que eu assumisse esse caminho? Isso para mim é de uma extrema importância. Quando eu volto no passado e lembro, aquilo me revigora de uma forma assim tremenda. Quantas coisas talvez que seja um gargalo para muitas pessoas ao querer se consagrar, a um jovem a querer entrar, seja para ser freira, ser freia, assim por diante, a se consagrar a Deus, é a questão do celibato. É um gargalo. E a curiosidade de muitas pessoas, como no mundo aí cada vez mais sexualizado que nós vivemos, como aguenta viver sem? Como é que essa parte do celibato, como é que essa questão da sexualidade e essa questão difícil para muitas pessoas quererem se consagrar a Deus? Realmente é um dom. Sim. Eu sempre olho com a seguinte questão, né? A ordem natural, enquanto homem e mulher, é viver a sua sexualidade e também a questão do ato sexual. A sexualidade nós vivemos, Sim. certo? Na feminilidade, na masculinidade. Mas o ato sexual, aquilo que você abre mão livremente, é uma graça, é um dom a ser vivido diariamente. Eu, por exemplo, como a irmã, namorei, tive meus namoros, já estive próxima de contrair um matrimônio, mas eu vi que ali eu não era feliz. Então, eu falo por mim. Eu me apaixonei por um homem muito mais lindo, muito mais bonito. Me apaixonei por ele. E esse homem me fez amar todos os homens, todos os outros homens, que é Jesus Cristo. Então, é um dom, é uma graça a ser pedida diariamente pelo Espírito Santo, a graça é o dom de Deus, mas há um amor maior. Então, eu sou apaixonada por ele e por ele eu amo os filhos de Deus, os meus irmãos e irmãs, grandes e pequenos. Então, em vez de amar um homem só, eu amo todos. Mas quando se fala dom, Doris, pode confundir que se tira o desejo. Tira nada. Mas não tinha que falar claro, Sim, né? sim. Sim, Porque sim. você tem dom para isso, eu não tenho dom Sim, para isso. sim. Como se eu tivesse um remedinho aqui na água, na bebida, que tirasse a vontade. É isso que nos é questionado. Mas como é que você aguenta ficar sem? Isso, de fato, os jovens às vezes questionam. E outro questionamento que também eles colocam, para ser uma religiosa, tem que ser virgem? Não. Porém, ao entrar, vai ter que viver como uma virgem. Sim. Tá? Só o corpo e o coração. E também esse processo, a gente canalizar essas energias, porque é uma energia que nós temos, e ao entrar na vida religiosa, a gente não corta. Não, isso jamais. Pelo contrário, somos chamados a canalizar essa força, essa energia em ações.
A oração também nos ajuda. Claro que não só é a oração, mas canalizar essa Não é à força, toa que essa eu faço energia. um monte de Eu coisa ao acho, mesmo tempo. eu penso, muita gente pensa que tem que fugir, né? Sim. Fugir disso. Eu penso que, na medida que eu mais me relaciono com o sexo oposto, me ajuda a viver melhor meu celibato e minha castidade. Como assim? É sempre procurando entender essa sexualidade da forma ampla que é. Em relação ao ato sexual, eu abri mão livremente disso, canalizando essa energia para outras coisas. Nos momentos de tentação, você desvia também. Você olha para o outro lado, você procura alguma coisa para fazer, a cabeça não pode ficar vazia, você pega alguma leitura, se desvia. Por quê? Porque nós temos corpo, temos emoções, temos desejos, temos os afetos, mas a convivência, para mim, com o sexo oposto, por incrível que pareça, me ajuda a me centrar quem eu sou e onde eu estou. Não olho para o sexo oposto como uma tentação, porque pode olhar. Sim. Santo Agostinho mandava os homens, o Frei, ir para outra calçada, né? Quando visse uma mulher vindo por uma calçada, tinha que atravessar. Eu não vejo que é fuga. Não é a gente se recolhendo enquanto fuga, não querendo se relacionar com outros homens, com outras mulheres, que a gente vai ficar longe dessa tentação. Ela acontece. Quanto mais eu me relaciono, eu vou entendendo quem eu sou e vou tendo o meu domínio do corpo. Domínio do meu corpo. Então, é preciso autodomínio. Mas desvia, olha para o outro lado. Eu não deixei de olhar homens e apreciar e achar que é bonito. Não deixo de fazer isso. Eu acho que os homens também, o Frei, também não deixam de olhar para uma mulher e apreciar segundo o seu gosto. Mas é preciso ter o autodomínio. Quando entra assim nessas questões, é só olhar também para a vida de um casal. Da mesma maneira que nós somos chamados por vocação a vivermos a castidade, um casal também. Ambos, tanto o homem quanto a mulher, são chamados a viver a castidade. Claro, olhando para o homem. Para o homem também não é tão simples assim, um homem casado. Ele vai olhar ali, ver outras mulheres. Esse desejo pela outra mulher também existe. A diferença é que ele tem ali a esposa dele, mas esse desejo ele vai ter. Agora, quando um homem ele está assim completamente apaixonado pela sua mulher, pela sua esposa, ele tem até medo de pensar em traí-la, tamanha a paixão que ele tem pela esposa. E eu acho que para mim o que ajuda, o que me faz continuar a ser um religioso franciscano é isso. Então, a paixão que você tem pela sua vida religiosa. Então, o que me ajuda a viver todos os votos evangélicos, pobreza, castidade e obediência, essa paixão pela vida religiosa. Então, eu não consigo me ver fora da vida religiosa. Toda a simplicidade, o jeito próprio da vida religiosa, aquilo me cativa de uma forma tremenda. Então, você acordar de manhã cedo, rezar ali junto com os freis, depois tomar café com os freis, o almoço ali com os freis, as conversas, até mesmo os diálogos mais calorosos. Quando você vai para grandes encontros e reencontra ali aqueles freis da formação, os freis que você conhece, aquilo é uma alegria tão grande que acho que não tem nada que consiga pagar aquilo. Nós aqui, os freis do santuário, os freis do convento, sempre quando tem aniversário ou qualquer outro evento ou situação, nos reunimos e comemoramos juntos, e aquele momento de estar ali juntos, eu acho que não aquilo que ajuda a continuar nessa vida de castidade, né? E claro, toda a missão nossa enquanto franciscano, a missão enquanto evangelizadores, né? Quanto que as pessoas confiam em nós, religiosos de modo geral, os religiosos e os padres, né? As pessoas vêm, abrem o coração porque identificam ali, conseguem perceber o religioso. Então isso me encanta. E esse encantamento que de certa forma me dá força e me faz continuar a ser um religioso franciscano, a viver a castidade, né? Muito bem, senhores. Acho que podemos falar muito mais, né, da vida religiosa, da vida consagrada. Tivemos aqui uma experiência tríplice, né, de formas diferenciadas de viver isso. Temos muitas mais congregações,
Dizem que o Espírito Santo nem Nem sabe a quantos, quantidade. né? Muitas. Sei, quantidade. são muitas. Sim, são muitas. Formas. 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 Algumas vão permanecendo no percurso da história, outras vão por um momento só da história e depois vai e volta, e assim é o carisma, assim é o Espírito Santo. Então, obrigado, senhores. Alguma fala final? Quero fazer? Obrigado também pelo convite. Eu também fico contente, agradeço o convite, porque falar, reviver esse momento é muito gostoso, porque fortifica o meu sim. E eu digo, se eu voltasse os meus 25 anos, quando eu entrei na congregação, eu daria o mesmo sim. Então, sou muito feliz mesmo e obrigado por essa oportunidade de compartilhar esse momento gostoso, fazer esse caminho memorativo. E nós que estamos nesse mês vocacional, queria dizer para quem está, né, participando conosco aqui, que procure conhecer melhor a sua vocação, o seu chamado, e especialmente aqui eu falo da Ordo Vigino, é uma consagração à igreja particular. Então, procure conhecer, procure saber, ouvir seu coração, ouvir a voz de Deus e ler na sua história fatos que realmente você pode apontar como um chamado de Deus. Nessa diversidade, nessa primavera, preste atenção na sua vocação. Amém. Muito obrigado. A gente continua o nosso papo falando sobre vocações, vários tipos de vocações também. A sua vocação. Pense na sua vida. O que Deus te chamou a ser. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.